Fala pessoal, estamos de volta aqui com nossa parte 2. Vamos lá, a aula tá interessante, né? Direito penal, é interessante falar de penal, né? Na teoria penal é show de bola, o problema é penal na prática, mas vamos lá. Gente, eu parei nossa parte um falando de causa de diminuição e causa de aumento. Então, lembrando que na terceira fase da dosimetria, o juiz ele pode tranquilamente aplicar as majorantes e as minorantes. Não há problema nenhum. Inclusive, ele pode extrapolar os parâmetros legais. Ok, professor. Esse é o critério trifásico, tá, gente? 3 fases até o juiz aplicar a pena final. Lembrando que no crime de homicídio, o juiz ele apenas vai fazer a sentença, escrever a sentença. Escreve a sentença. Por quê? Quem julga efetivamente é o júri, tá bom? Vamos seguir aqui até que eu cheguei no feminicídio. Pessoal, feminicídio, primeiro ponto aqui. Sujeito ativo. Quem pode praticar crime de feminicídio? Sujeito ativo. Só homem? Só mulher? E a resposta é qualquer pessoa. O sujeito ativo, anotem, pode ser tanto homem quanto mulher. Ok? Tanto homem quanto mulher. Agora, o sujeito passivo, aqui sim, temos que ter uma mulher, certo? A vítima do crime tem que ser uma mulher. Mas o autor do crime pode ser tanto um homem quanto a mulher. Beleza? Lembrando que feminicídio é uma forma de homicídio. Forma de homicídio. Enquadrado como homicídio qualificado, em que a pena vai partir de 12 a 30 anos de reclusão. Ok, professor. Vamos agora ao Código Penal. Gente, se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, incluído aqui em 2015. Opa! Então não é qualquer crime praticado contra a mulher que é feminicídio. Muito cuidado. E quando é que há razões de sexo feminino? O próprio Código Penal nos diz. Vamos ler? Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou então menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ok? Então, se há menosprezo, discriminação ou violência contra a mulher, estamos aí diante de um homicídio qualificado como feminicídio. Beleza? Bom, gente, eu queria trabalhar com vocês a questão do feminicídio. Vamos falar logo dessa causa de aumento de pena também. Olha o que diz o parágrafo 7º. A pena do feminicídio ela é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas, e na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Vejam que aqui, além da pena a partir de 12 a 30, na terceira fase de aplicação, que eu acabei de explicar para vocês, nós iremos aplicar essa causa de aumento de pena. Porque, veja, nem todo crime de feminicídio é praticado durante a gestação ou contra uma vítima menor de 14 anos, maior de 60. Então, ali são hipóteses mais graves ainda. A pena vai partir de 12 a 30 e lá na terceira fase, que eu acabei de explicar para vocês, o juiz ainda vai aumentar ainda mais a pena. Ok? Bom, vamos voltar para a nossa explicação aqui. Então, eu tenho sujeito ativo, qualquer pessoa, e sujeito passivo, homem ou mulher. Agora, é interessante que vocês entendam que não é todo crime contra a mulher que é feminicídio, gente. Tem que ter razões, anotem, razões da condição do sexo feminino. Razões da condição do sexo feminino. Beleza? E quais são essas razões? Está no código. Nem sempre o feminicídio praticado, um crime de homicídio praticado contra uma mulher, gente, é enquadrado como feminicídio. Vamos pegar 2 exemplos. Primeiro exemplo, o sujeito estava passando na rua. Um homem, vamos pegar um homem aqui de exemplo. E aí o sujeito transtornado, estava com raiva, aconteceu um problema na vida dele. E ele falou, primeira pessoa que eu ver na frente, eu vou dar uma facada e vou matar, vou descontar minha raiva. E aí ele vê uma mulher no meio da rua, dá uma facada e essa mulher morre. Veja, nesse meu exemplo, a vítima era uma mulher. Mas não teve violência, não foi violência doméstica, porque não havia um vínculo doméstico de afeto. Não houve aqui
uma relação de ascendência ou de descendência, não houve discriminação, menosprezo à condição de mulher, não. Simplesmente o sujeito, ele queria matar a primeira pessoa que ele viu na frente. E por coincidência, a vítima era uma mulher. Então, nesse caso, estamos diante de um crime de homicídio qualificado, por um motivo torpe ou fútil, vai depender do caso concreto, mas não feminicídio. Não feminicídio. Então, se cair na prova, responda. Toda modalidade de homicídio praticado contra a mulher é enquadrado ou deve ser enquadrado como feminicídio? Resposta, não. Um não bem grande. Beleza? E muita gente vai cair nessa pegadinha, mas vocês não. Tá? Então, o que é que eu quero dizer para vocês aqui? Tem que haver um desses dois elementos aqui. Tem que estar prevista a razão de condição do sexo feminino, gente. E essa razão está prevista no código. Tem que envolver menosprezo, tem que envolver discriminação à condição de mulher, tem que envolver aqui violência doméstica ou familiar. Tem que envolver tudo? Não, não tudo, né? Então, ou o sujeito ativo, o autor do crime, agiu com menosprezo, ou ele discriminou, ou violência doméstica. Ou ele agiu com violência doméstica. Vamos pegar outro exemplo aqui. O sujeito trabalha na mesma empresa com sua colega de empresa. E aí lá, nesse dia, houve uma promoção e essa mulher, ela atingiu a promoção. Aí o sujeito, com inveja, falou, pô, não é possível. Como é que ela conseguiu a promoção? Eu, homem, formado, tenho mais respaldo? Não, eu não admito que ela tenha... eu não admito que ela tenha atingido essa promoção sendo mulher. Então eu vou matá-la. Eu vou matá-la para ocupar o cargo dela na empresa. Veja. Aí sim houve discriminação. Ele entendeu que a mulher não tinha capacidade para ocupar aquele cargo. Estamos diante de um feminicídio. Ou então numa briga de casal, né? Que o sujeito ativo, e pode ser um casal homoafetivo também, mulher com mulher. Vamos pegar o exemplo agora. Um casal de mulheres. E numa relação lá, uma briga, uma acaba matando a outra. Estamos diante de qual crime? Homicídio. O crime é homicídio. Homicídio qualificado. Chamado de feminicídio. E eu quero dar, para fechar esse ponto aqui com vocês, a diferença aqui que acaba pegando muita gente em prova. Pessoal, muita atenção, muita atenção. Se o feminicídio é esse que eu acabei de falar para vocês, esse meu outro exemplo, que o sujeito estava andando no meio da rua e resolveu matar a mulher, é chamado de homicídio, tá? Mas a doutrina chama de femicídio. Veja, é sutil a diferença, é para pegar você mesmo na prova. Então, um é feminicídio, outro é femicídio. Então, vou escrever para vocês. Um simples crime de homicídio, né? Matou ou tentou matar uma mulher que não é enquadrado como feminicídio, para a doutrina penalista é chamado de femicídio. Vou anotar para vocês aqui agora. Então, anotem aí, anotem. Femicídio. Então, não tem o femicídio, não tem o NI. Nossa, que sacanagem do examinador, hein? Colocar uma questão dessa. O feminicídio é homicídio qualificado. Agora, o femicídio é um simples homicídio praticado contra a mulher. E é interessante porque, pessoal, na hora de fazer a sentença, o juiz vai ter que observar isso, tá bom? Para fechar, eu quero falar da competência do júri e depois esqueci de falar aqui do homicídio culposo. Pessoal, com base no artigo 5º da Constituição Federal, da nossa digníssima Constituição Federal de 88, o Tribunal do Júri é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Opa, vamos lá. Quais são os crimes dolosos? Primeiro vamos entender o que é um crime doloso, né? Rapidamente aqui. Pessoal, crime doloso ele é diferente de um crime culposo. Porque quando há dolo, há intenção, o sujeito quer praticar o crime. Ou ele quer, ou ele assume o risco de produzir o resultado. Então aqui nós temos o dolo direto ou o dolo eventual. Quando o sujeito ele quer praticar, dolo direto. Quando ele assume o risco de produzir o resultado morte, dolo eventual. Beleza. E o crime culposo? O crime culposo ocorre quando o sujeito ele não quer, né? Mas ele acaba praticando o crime de homicídio. Ele acaba levando a vítima a óbito nos casos de imprudência, negligência ou imperícia. Beleza. E aí eu pergunto para vocês, os crimes dolosos contra a vida são aqueles previstos no Código Penal do artigo 121 ao 124 do CP. Vamos ver quais são? Código Penal na mão aí. Homicídio. Depois do crime de homicídio, nós temos aí o artigo 122, que vai falar do crime de
induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação ou automutilação. O 123, que vai falar do crime de infanticídio, que é diferente do crime de homicídio, tá? E para fechar, o 124. Esses crimes nós vamos falar na próxima aula. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Então, todos esses crimes aí devem ser julgados pelo tribunal do júri, desde que sejam dolosos. Se o sujeito cometeu o crime sem querer, estamos diante de um crime culposo, tá? Muito cuidado, porque o crime de homicídio doloso, e gente, pelo amor de Deus, não chame dolo. A expressão não é dolo, é dolo, beleza? Dolo e culpa. Dolo quando há intenção, culpa quando o sujeito agiu sem observar o seu dever de cuidado. Então, no crime doloso, é dolo, mas você chama de doloso, não é doloso, não. Crime doloso, tá certo. Tá? Mas se você falar só dolo ou culpa. Tá, então no crime doloso o sujeito tem a intenção de praticar o resultado, ele consegue. Ou modalidade tentada. Veja, se o homicídio é tentado e a vítima não morre, quem julga? Tribunal do júri. Se o homicídio é doloso consumado, quem julga? Tribunal do júri. Tribunal do júri. Beleza? Artigo 5º da Constituição. E vamos ver lá os princípios do júri que já falei na aula de direito constitucional. Agora, se o sujeito praticou o crime de homicídio culposo, quando ele não tinha a intenção de praticar o resultado, e o sujeito acabou morrendo. Exemplo. A mãe que atropela, dá uma ré, e atropela o próprio filho que estava atrás lá do carro. Veja, a mãe não tinha intenção de praticar, de matar o próprio filho. E aí estamos diante de um homicídio culposo. Tá? Quando não tem a intenção de praticar. Um sujeito que tá ali dirigindo no meio da rua e acaba atropelando o sujeito. Veja, homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é um exemplo lá que estava previsto no Código de Trânsito. Mas o nosso objetivo aqui, principal da aula, é falar do homicídio doloso, que é competência do júri. Então quem é que julga? Tribunal do júri. Tribunal do júri com base nos princípios da Constituição. Beleza, gente? Tribunal do júri. E aí todos os princípios vão ser observados, né? Sigilo das votações, soberania dos veredictos, competência para os crimes dolosos contra a vida, ampla defesa, todos os princípios lá da Constituição, tá? Então quem julga doloso, tribunal do júri. Significa dizer que um corpo de jurados, notadamente 7 integrantes desse corpo de jurados, vão compor o conselho de sentença. Esse conselho de sentença votará pela condenação ou pela absolvição do sujeito ativo do crime. Ok? Como é que eles votam, gente? Eles votam em cédulas de sim ou não. Tá? E aí são feitas perguntas, quesitos sobre a pena, sobre circunstâncias que envolvem um crime, sobre a qualificadora, se é motivo torpe, se não é. Então, veja como o tribunal do júri envolve persuasão, envolve debate, envolve sentimentos, emoções, e no fim das contas, quem consegue transmitir melhor, seja o promotor, seja o advogado, acaba convencendo os jurados. Veja que o juiz, ele fica neutro. O juiz, pessoal, ele só vai agir no final, para escrever a sentença, com base no que os jurados decidiram. Tá? Então, esses 7 jurados votam sim ou não, absolvem ou condenam. Se condenarem, o juiz vai fazer a sentença, vai escrever, né, a parte técnica, ou se absolver, o sujeito tem que ser absolvido. Ah, mas professor, se o juiz discordar do jurado, veja, aí não tem jeito, gente. Não tem jeito porque existe o princípio da soberania dos vereditos. Não tem jeito. Se o jurado decidir, vai ser o que o jurado decidiu e ponto final. Aqui não tem a ver com a opinião do juiz. Tá? Agora, de outro lado, no homicídio culposo, aqui nós temos o julgamento pelo juiz. Um juiz togado, tá? Um juiz normal. Chamei chamado de juiz natural. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de um delito comum. Por quê? É julgado pelo juiz togado. O juiz que aplica as suas sentenças em todos os outros casos. E aí vamos pegar agora no Código Penal a previsão do crime de homicídio culposo aqui na direção não, um homicídio culposo de forma geral. Aqui tem outras causas de aumento de pena, depois vocês dão uma lida no artigo 121 de forma completa. Tá aqui o homicídio culposo, vamos lá. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos. Veja como a pena é bem menor, gente. Nem se compara. Detenção de 1 a 3 anos. Veja a diferença da pena. Veja que no homicídio simples, o sujeito vai começar com a pena em 6 anos de reclusão. Opa!
É a mesma coisa? Pena de detenção, reclusão? Não. Gravem aí, escrevam aí. Pena de detenção, ela será cumprida no regime semiaberto ou aberto. Onde é que está isso? Artigo 33 do Código Penal. Já as penas de reclusão, elas são cumpridas no regime fechado, semiaberto ou aberto. Beleza, não vou detalhar esses regimes porque não é objeto da aula, não está no edital. Mas se tiverem curiosidade, deem uma olhada no artigo 33 do Código Penal. Óbvio que o regime mais grave é o regime fechado. Beleza? Ok. Então, nós temos aí homicídio culposo. E aqui nós temos uma causa de aumento de pena no homicídio culposo, que diz o seguinte: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. A pena é aumentada de 1/3 se o crime for praticado por milícia privada, a pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Bom, eu quero, para fechar essa aula, destacar esse parágrafo 5º aqui, que trata do perdão judicial. Anotem. Artigo 121, parágrafo 5º, perdão judicial. Artigo 121, parágrafo 5º, perdão judicial. Significa dizer o quê, gente? Que em alguns casos obviamente excepcionais, se a pena ela for desnecessária, o juiz nem vai aplicá-la. Lembra do caso da atriz, salvo engano, Cristiane Torloni, o nome da atriz, não lembro o nome dela, da Globo, que o filho dela, criança, saiu do carro e estava atrás do carro, ela não viu, e ela foi dar ré no carro, acabou atropelando e matou o próprio filho. Gente, para uma mãe, para uma pessoa como essa, é necessária alguma pena? O que é que vocês acham? Não. Né? E aí o próprio Código Penal já previu essas hipóteses, dizendo que nesses casos não é necessário o juiz aplicar pena alguma. A pena a pessoa já cumpriu, na verdade, né? E perdeu o próprio filho, sendo que ela que causou o óbito da criança. Então aí nós temos uma hipótese de perdão judicial que será aplicada em alguns casos de homicídio culposo. Beleza? Homicídio culposo, conforme prevê aqui o parágrafo 5º. Cuidado para a questão de prova não confundir vocês. O perdão judicial, ele não é aplicado nos casos de homicídio doloso. O doloso é quando há intenção. O culposo é quando o sujeito não quis praticar o resultado e praticou por imprudência, negligência ou imperícia. Cuidado para não confundir. Crime consumado é quando o sujeito consegue atingir o resultado. No caso do homicídio, o resultado morte, a pessoa morre. E o crime tentado é quando o sujeito não consegue que a vítima venha a óbito. Ele tenta matar, né? Ele age com ânimos necandi, intenção de matar, mas acaba não obtendo êxito na sua empreitada criminosa. Ok, gente? Então era isso que eu queria conversar com vocês sobre delito de homicídio. Vou comentar mais alguns crimes contra a pessoa. E o homicídio está enquadrado entre os crimes contra a vida, é um dos mais importantes, se não for o mais importante. Depois vamos falar de alguns crimes contra o patrimônio. Não vou conseguir falar de todos os crimes, claro, né, porque temos pouco tempo, mas vocês têm que ler todos os artigos do 121 ao 183 do Código Penal, que vão tratar desses crimes aí em espécie. Ok? Espero que tenham gostado. Continuem em casa, firmes. Em breve estaremos próximos aí nas nossas aulas. E até a próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. E tenham uma excelente semana aí de estudos. Tá bom? Um abraço e até mais.